Boa noite, gente. Vamos falar aí sobre dilatação térmica, tá? Quero mandar esse abraço especial para meus alunos aí, Engenharia da FAESC, Física 2, também meus alunos do Monsenhor, segundo ano A, ele vai estudar dilatação térmica, tá? O que é dilatação? Dilatação é a capacidade, tá, gente? É a capacidade que um corpo, veja bem, a capacidade que um corpo tem de aumentar ou diminuir, tá certo? De acordo com a temperatura. Por isso que a gente chama de dilatação térmica. Essa dilatação térmica ela se divide em três grupos: linear, superficial e volumétrica. Hoje a gente vai falar da dilatação linear, tá certo? Dilatação linear. O que é que acontece nessa dilatação linear? Quando o conceito de dilatação linear, quando o aumento é no comprimento. Cada uma delas tem uma especificidade. Se fosse um comprimento, quando for a dilatação superficial, vai aumentar na área. A volumétrica no volume e a linear no comprimento. O comprimento é a distância. Por exemplo, a linha do trem, no pico de meio-dia, como a linha é feita de um metal, quanto maior for a temperatura, é tendência que aquele material ele passe por um processo de inchar, ele fica maior. Mesmo que a gente não consiga ver, mas no meio-dia, naquela temperatura maior que a gente tiver, ele vai aumentar de tamanho, certo? Às vezes o tamanho imperceptível é 2 milésimos, 2 centésimos, mas aumenta assim. É uma dilatação que precisa assim ser analisada. Para quem faz a parte de engenharia é muito importante, porque toda a parte de construção você precisa saber a dilatação exata que vai utilizar, tá bom? E aí, para a gente calcular essa dilatação linear, hoje a gente vai calcular exatamente o quanto aumentou. Essa dilatação linear, a fórmula ela é chamada disso aqui, ó, ATOLO. Essa daqui é a nossa fórmula. Para a gente calcular a dilatação linear, a gente vai usar a fórmula do atolo. E o que é que significa cada um desses aqui? Esse atolo aqui, ΔL, significa variação de comprimento. É justamente a parte que aumenta. Variação de comprimento. Esse alfa a gente chama de coeficiente. Coeficiente de dilatação, tá? Coeficiente de dilatação. L0 a gente chama de comprimento, ó, comprimento inicial. E ΔT a gente chama de variação, ó, ΔT a gente chama de variação de temperatura. Essas daqui são fundamentações importantíssimas para o nosso cálculo. A gente precisa saber muito bem resolver isso aqui para a gente poder entender. E eu trouxe aqui para você nesse vídeo duas questõezinhas bem básicas. Vê só, primeiro, uma barra de 5 metros é acrescida de 10 graus Celsius até 60. Se essa barra é de alumínio e o coeficiente de dilatação é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, qual a dilatação da barra? Vamos ver as informações que a gente tem. L0 é 5 metros. O que é ΔT? ΔT é a diferença entre as temperaturas. Seria 60 menos 10. ΔT é igual a 50 graus Celsius. E alfa, que é o coeficiente, é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Isso quer dizer que quando eu for achar ΔL, eu vou usar a fórmula do atolo. Aí vai ficar assim, ó. ΔL vai ser 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 50 vezes L0 é quanto, pessoal? 5. Multiplica logo. Uma casa depois da vírgula em um zero, a gente elimina esse zero do Big Brother e elimina essa vírgula. Aí tu vai ter 12 vezes 5 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 5. Aí agora, ó,
12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. 300 vezes 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 quer dizer que a minha vírgula vai dar 3 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Delta L vai ser 0,003. Na verdade, 0,003 metros quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Falta um zero aqui. 0,003 metros. Está aí, portanto, a nossa resposta. Alright? Beleza. Vamos agora para a questão 2 aqui. Essa é a questão que ela no vestibular. Veja, nossa primeira aula é uma questão do vestibular. Mas você sabe responder. Ela diz assim: uma barra de alumínio, alfa é isso aqui, sofreu variação de 1 milésimo quando a temperatura for. Veja só. A variação foi de 1 milésimo. Uma barra de alumínio. Será que eu esqueci de colocar alguma coisa? Deixa eu olhar aqui, porque eu estou achando que eu esqueci de colocar o tamanho da barra. Será o Benedito? Vamos lá. Calma na palavra. Só um instante. Deixa eu achar aqui a questão. Calma. Só um instante, gente. Tá. Na verdade, gente, eu esqueci de colocar uma coisa. Aqui está dizendo que sofre a variação de 1 milésimo do seu comprimento. Ou seja, o que é 1 milésimo? 1 milésimo é 0,001 do seu comprimento inicial. Quem é o comprimento inicial? A gente não sabe. Quem é o valor de alfa? 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. E aí falta a gente achar delta T. Quando a gente trouxer aqui para a fórmula, a gente vai ter assim, ó, delta L é igual a Toló. Detalhe, delta L, você não tem aqui 3 casas depois da vírgula, a gente vai escrever isso aí em notação científica. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 0, L0, é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 5, vezes delta T, vezes L0. Olha, L0 aqui e L0 aqui, elimina do Big Brother. Delta T vai ser igual. O que está junto do delta T é 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 10 elevado a menos 3. Delta T vai ser igual a 10 elevado a menos 3 sobre 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Toda potência a gente sobe mudando o sinal. Então, ΔT passará a ser 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a quinta dividido por 2,5. 5 menos 3, isso aqui vai ser 10 ao quadrado dividido por 2,5. 10 ao quadrado, pessoal, é 100. 100 dividido por 2,5, eu vou tirar uma casa da vírgula, vou tirar a vírgula e vou aumentar um zero em cima. Vai ser 1000 sobre 25. Isso aqui é igual a 40 graus Celsius. Alternativa correta, letra D. Esse foi o nosso vídeo de dilatação térmica. Vou gravar um outro vídeo respondendo 4 questõezinhas que estão na ficha. Lá na ficha tem assim, exemplos para serem resolvidos pelo professor. Vai estar lá. Aquele abraço.